Vamos dar sequência aqui à nossa parte 2, né? Continuando. A gente estava falando, então, sobre como avaliar, né? A abordagem da avaliação da interpretação do resultado do exame de gasometria, né? Então, primeiro eu vou determinar se existe uma acidemia ou uma alcalemia, como eu havia dito, interpretando o resultado do pH, né? Se o meu pH é normal entre 7,35 e 7,45, significa que valores abaixo dessa referência eu tenho uma acidemia, né? Uma acidose, e se eu tenho valores acima de 7,45, eu tenho uma alcalemia, uma alcalose, certo? Então, determinando isso, gente, eu vou fazer isso olhando para o valor do resultado do pH, eu vou precisar passar para o segundo passo. O que é o meu segundo passo? Identificar a origem do meu problema. Eu preciso entender se a origem do meu problema é um distúrbio respiratório, que vai estar relacionado às alterações de pressão de CO2, ou se ele é metabólico, que vai estar relacionado ao quantitativo de bicarbonato circulante na amostra de sangue, né? Então, após eu identificar se eu tenho uma acidemia ou uma alcalemia, né, se eu tenho uma acidose ou uma alcalose, eu vou identificar a origem do meu distúrbio primário, se ele é metabólico ou se ele é respiratório, né? Se for metabólico, meu problema vai ser bicarbonato, como a gente já havia conversado e que eu havia explicado para vocês. E se for respiratório, meu problema vai ser nas pressões de CO2, certo? Que é o meu componente respiratório. Para isso, gente, eu uso essa equação aqui, ó, de Henderson-Hasselbalch, né? Que vai me permitir avaliar aí se a origem do meu distúrbio em relação ao pH tem origem no meu bicarbonato ou se eu tenho uma origem aqui na minha pressão parcial de CO2, né? Então, vamos lá. Para ficar mais claro, para a gente poder entender, eu havia trazido para vocês um exemplo, né? Trouxe um exemplo para vocês na nossa última aula por videoconferência e expliquei para vocês uma situação onde um paciente haveria apresentado lá um resultado hipotético, uma gasometria no valor de pH de 7,20, né? Uma concentração de parcial de CO2 de 16 e de bicarbonato de 12. Mas antes de a gente falar sobre esse exemplo, vamos entender aqui essa equação de Henderson-Hasselbalch. Gente, o meu pH, ele é igualmente... O que essa equação me mostra, essa conta me mostra? Que o meu pH, ele é igualmente proporcional ao meu bicarbonato. O que isso quer dizer, professora? Isso quer dizer que se o pH da pessoa está baixo, tendendo à acidez, o meu bicarbonato também vai estar baixo. Ele também vai abaixar. Por quê, gente? Se o meu pH abaixou, significa que eu produzi mais ácido no meu corpo, que eu tenho mais íons de hidrogênio, certo? O que vai acontecer com o meu bicarbonato, gente? Ele vai cair também, porque o bicarbonato circulante, ele vai se ligar a esses íons H+, para produzir o ácido carbônico, para lá no pulmão ser dissociado em CO2 e vapor de água, né? Que é aquela equação primária que eu mostrei para vocês, que está no 5º slide da nossa aula, tá? Então, se o meu pH caiu, o meu bicarbonato também cai, porque ele se liga às moléculas de hidrogênio que está causando acidez para produzir ácido carbônico e o pulmão conseguir ter uma resposta compensatória imediata, né? Em um organismo saudável, a gente espera que o nosso pulmão tenha uma resposta imediata compensatória na tentativa de equilibrar esse pH, certo? E a minha pressão de CO2, gente, o que ela é relativa ao pH? Ela é inversamente proporcional. Por quê? Se o meu pH caiu, o meu bicarbonato não também caiu para formar o ácido carbônico lá naquela equação? O que acontece com o CO2? Ele aumenta de quantidade, né? Porque quando essa reação acontece, eu não tenho uma maior quantidade de CO2 e uma maior quantidade de vapor de água, né? Vamos voltar lá no nosso slide 5 para a gente entender essa equação de Hasselbalch. Olha só, se o meu pH caiu, significa que eu tenho uma acidez, os meus níveis de hidrogênio circulante aumentaram na corrente sanguínea. O que determina a acidez não é a presença de hidrogênio, né?
como a gente havia dito. Então, o meu íon de hidrogênio subiu. O que aconteceu? Mais moléculas de bicarbonato vieram para se ligar a essa molécula de hidrogênio e formar esse ácido carbônico. O que acontece, então, com o bicarbonato que estava solto, circulante? Ele reduz, porque ele se ligou a essa molécula para formar essa outra substância. Então, eu tenho uma queda de bicarbonato, bem como assim eu tive uma queda do pH, tornando o meu organismo mais ácido. O que vai acontecer aqui com essa equação aqui? Esse lado daqui da equação vai aumentar, subindo os níveis de dióxido de carbono e de água circulante na corrente sanguínea, que vão ser eliminados aonde, gente? A ideia é que se o meu pulmão estiver funcionando saudavelmente, eu consiga eliminar esse CO2 e a água em forma de vapor pela expiração no processo de ventilação pulmonar, certo? Então, entendam aí essa equação, ela é primordial para a gente poder entender a origem do distúrbio, né? Se o meu distúrbio é na concentração de bicarbonato ou se o meu distúrbio é na concentração de CO2. Então, especificamente, a equação tem que ser assim, pH igualmente proporcional ao valor de bicarbonato no resultado do exame e o PCO2 tem que ser inversamente proporcional. Então, se o pH cai, a quantidade de CO2 ela deve subir, certo? Se ela não estiver subindo, significa que o problema não é respiratório, o problema é lá no bicarbonato. Vamos entender o exemplo que eu havia dado. Eu disse que um paciente, hipoteticamente, teria aí um pH de 7,20. Um pH de 7,20, gente, é abaixo do valor de referência, né? 7,20 é abaixo de 7,35. Significa que eu tenho um pH ácido, né? Uma acidemia, uma acidose. Agora eu vou determinar se ela é metabólica ou respiratória com essa equação. Como que eu avalio isso, gente? Vamos lá. No resultado desse paciente de pH de 7,20, o meu bicarbonato deu no valor de referência de 16 e o meu PCO2 deu no valor de referência de 12, né? Quais são as concentrações que a gente falou lá no início normais? Eu sempre espero que minha concentração de bicarbonato normal seja entre 21 a 28, né? E a concentração de CO2 entre 35 a 45. Bom, a minha quantidade de bicarbonato está em relação à quantidade esperada, está 12. A bicarbonato normal seria entre 21 e 28. Isso significa que ela está o quê? Baixa, né? Então, meu bicarbonato está abaixo do valor de referência para um organismo saudável. O que aconteceu com o pH? Ele também está baixo, não estava 7,20, né? Então, ó, o meu pH também está baixo, tanto quanto o meu bicarbonato. Isso significa que o meu bicarbonato reduziu a quantidade circulante. Posso ter um problema metabólico? Sim, posso ter um problema metabólico. Meu pH pode ter abaixado, ficado mais ácido, porque eu tive aí, né, uma redução da quantidade de bicarbonato circulante na minha corrente sanguínea. Então, sim, o meu problema pode ser de origem metabólica. Vamos ver como que está a situação da pressão de CO2 do meu paciente. A pressão de CO2 do meu paciente, gente, está de 16. O normal é entre 35 a 45, né, a pressão de CO2. Uma pressão de 16 de CO2, gente, significa que eu não tenho tanto CO2 circulante na corrente sanguínea. O certo naquela equação que a gente viu no slide 5 não seria se eu tenho uma redução do número de bicarbonato por conta do pH que está mais baixo, eu não deveria aumentar a concentração de CO2 do meu paciente? Só que a concentração do meu paciente de CO2 está baixa, está 16. O que isso significa? Que o meu corpo está expulsando, ou seja, lavando o CO2 do meu paciente. O que ele está fazendo? Para compensar esse distúrbio, esse meu paciente está hiperventilando, ele vai estar ofegante, ele vai estar lá, né? Ofegante, aumentando a sua frequência respiratória para hiperventilar e eliminar mais CO2 e vapor de água, na tentativa de aumentar o pH que está reduzido, né? Então, eu estou tendo aqui um problema de origem metabólica, né?
e a compensação da minha respiração é uma alcalose, já que eu estou com uma alcalose respiratória. Por quê? Porque eu estou com níveis de dióxido de carbono muito abaixo do valor de referência, que seria entre 35 a 45. Vamos ver se a gente consegue entender isso de forma mais clara nos próximos slides, tá? Então, se eu passar aqui, eu estou com um receio de vocês não... Vamos ver se vocês conseguem interpretar aqui, que aqui talvez ajude mais. Interpretando se a origem do distúrbio é metabólico, né, ou respiratório, por exemplo, aqui, o que eu esperaria aqui para a origem ser metabólica e respiratória, né? Eu esperaria que o meu PCO2 estivesse realmente aumentado, né? Da mesma forma que aqui caiu, eu esperasse que estivesse acima do valor de referência, certo? Mas não é o caso daqui, então meu problema era metabólico. Mas vamos entender aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Bom, na equação anterior, eu expliquei para vocês que aquela equação ela é capaz de permitir da gente entender se o distúrbio tem origem metabólica ou respiratória, certo? Para que seja de origem metabólica, o bicarbonato tem que estar igualmente proporcional ao valor de pH. Se o pH cair, o bicarbonato cai. Se o pH sobe, o bicarbonato sobe. E o dióxido de carbono ele é inversamente proporcional ao pH. Isso significa que se o pH cai, o dióxido tem que subir. Ou, se o pH sobe, o dióxido tem que descer. Essa é a esperada equação. Se acontece isso, significa que meus problemas podem ser de origem mista, né? Se os dois valores estiverem dentro do que eu espero, tanto o pH caiu, o bicarbonato também, e se caso o meu dióxido de carbono tivesse subido, eu teria aí um distúrbio de origem respiratória e metabólica. Não foi o caso anterior, que o único valor que alterou foi o meu bicarbonato, né? A quantidade de pressão de dióxido de carbono, ela caiu também. Então, o meu problema era lá no bicarbonato, não no dióxido de carbono. Por quê? A gente vai entender isso agora. A gente vai entender se o nosso organismo, no terceiro passo da nossa avaliação da gasometria, a gente vai entender se o nosso organismo tenta compensar o distúrbio ou não. Né? Lembrando que o nosso organismo ele tende a funcionar de forma automática. Se o meu pH desregula, o que acontece? Meu organismo ele vai ter dois sistemas funcionando para tentar compensar e regular o pH. O rim, na retenção e na eliminação de bicarbonato, e o pulmão, na retenção ou na eliminação de CO2, certo? Para eu poder avaliar se meu distúrbio está sendo compensado para o corpo, gente, eu tenho uma outra equação, né? A fórmula de Winter, que vai me permitir avaliar se o meu corpo está tendo uma compensação do processo de desregulação do pH. Vamos entender aqui, ó. A fórmula é a pressão de CO2 esperada, ou seja, para um pH, no exemplo que eu dei anterior, um pH de 7,20, eu tenho uma pressão de CO2 esperada para aquela patologia, para aquele valor patológico, certo? Então, o que eu tive lá de valor no meu exame da gasometria? Eu tive lá 7,20 de pH, uma pressão de CO2 de 16 e o bicarbonato de 12. Vamos fazer a conta aqui para a gente entender. Minha pressão esperada de CO2 para aquele valor de pH de 7,20 patológico seria 1,25 vezes o valor do bicarbonato, né? Se a gente for fazer lá, ó, deixa eu até abrir a minha calculadora aqui, que eu nunca sei fazer de cabeça. Seria 1,5 vezes o valor do bicarbonato, que foi 12. Eu tenho 18 mais 8 vai me dar 26. A minha pressão de CO2 esperada ela vai ser 26 para mais 2 ou para menos 2, que seria para mais 2, 28, para menos 2, 24. Então, entre 24 e 28 seriam os valores de referência, né, para a pressão de CO2 no caso da situação do pH patológico de 7,20. Ainda assim, olha só o que aconteceu. O meu paciente está com a pressão de CO2 de quanto que eu falei? Não era 16? Então, 16 ainda está muito abaixo do valor de referência que eu esperaria para a pressão de CO2 esperada. O que acontece, gente? Eu já não determinei que o pH era 7,20, eu tinha uma acidose, né? E como eu tinha visto lá
o pH estava proporcional ao meu bicarbonato, então eu já percebi que o bicarbonato estava alterado também. Então, sim, eu tinha uma origem metabólica. Eu quero saber se o meu respiratório está compensando o problema metabólico. Como que eu vou olhar isso, gente? Se a minha pressão de CO2 esperada estiver na faixa esperada, que seria entre 24 e 28, o que significaria? Que eu teria uma acidose metabólica, ponto, e que meu corpo estaria compensando ela. Só isso. O respiratório estaria trabalhando para compensar o pH de 7,20. Se a minha pressão de CO2 estiver abaixo do esperado, que é o que aconteceu, significa o quê? Que eu estou eliminando muito CO2 do meu organismo. Como que eu elimino? Aumentando a frequência respiratória, aumentando a frequência de expirações. Então, significa que o meu paciente está hiperventilando, ele vai estar lá hiperventilando, né? Fazendo com que eu elimine muito CO2, abaixando, na tentativa de abaixar drasticamente a quantidade de íons de H+ circulante, para que eu possa, através de uma alcalose, compensar a acidose. Então, aqui eu teria dois distúrbios. Eu teria uma acidose metabólica, né, associada a uma alcalose respiratória. E se a minha pressão de CO2 estiver acima do valor esperado, significa o quê? Que eu tenho muito CO2 circulante na corrente sanguínea, então meu pulmão não está eliminando CO2. Meu paciente não ventila, não hiperventila. E eu vou ter também uma acidose respiratória, agravando ainda mais o quadro de acidose metabólica, que pode, inclusive, reduzir ainda mais o pH. Se não for corrigido a tempo, esse paciente pode ir a óbito, certo? Bom, em situações de uma alcalose metabólica, né, a gente falou na situação da acidose metabólica. Se eu tenho uma alcalose metabólica, o que significa quando eu tenho uma alcalose metabólica? Na situação de alcalose, eu teria um aumento aí de bicarbonato, né? A resposta compensatória seria uma hipoventilação. Por quê? O que acontece quando... É só lembrar da equação que está lá no 5º slide, gente. O que vai acontecer com a minha acidez? Se eu estiver com uma alcalose metabólica, significa que eu tenho aí um aumento da quantidade de bicarbonato circulante. Se eu tenho muito bicarbonato circulante, né? Diferente do que eu teria numa acidose, o que vai acontecer? O meu organismo, para tentar compensar e manter a acidez do meu corpo, diminuindo a eliminação de íons de hidrogênio, que ele pode ser eliminado na forma de vapor de água, o que vai acontecer com o meu paciente lá no pulmão? Ele vai reter CO2 para, consequentemente, reter mais vapor de água. Assim, essa molécula de água e CO2 vai se ligar, formando ácido carbônico, né, e liberando mais íons H+ na corrente sanguínea, né, para assim fazer uma tentativa de compensação, né, dessa alcalose metabólica, certo? E, gente, isso vale também da mesma situação se fosse para situações respiratórias. Se eu tiver um processo respiratório, uma acidose respiratória ou uma alcalose respiratória, o que vai acontecer? Na acidose respiratória, eu tenho retenção de CO2, que é o CO2 que se liga à molécula de água na corrente sanguínea e forma ácido carbônico e se dissocia em íons H+ e bicarbonato no sangue. O que vai acontecer? Na acidose respiratória, meu pulmão não funciona, não ventila o paciente, ele tem retenção de CO2. Qual que é a resposta compensatória? Renal. O que o renal vai fazer, gente? Reter bicarbonato para que esse bicarbonato aumente a quantidade suficiente para ligar novamente com íons de hidrogênio, possam formar ácido carbônico e se dissociar de CO2 e água novamente. E aí, através de, se for necessário, né, através de correção mecânica, normalmente pacientes que apresentam uma hipoventilação por problemas pulmonares, nessas situações acabam indo para a ventilação mecânica, né, para garantir aí que esse excesso de dióxido de carbono seja eliminado aí pela ventilação pulmonar, ainda que ela não seja
fisiológica. Se a fisiológica estiver patológica, a gente vai entrar aí com intervenção, sendo necessária a ventilação mecânica no paciente. E a mesma coisa para a alcalose respiratória, né? O que eu tenho na alcalose respiratória? Meu organismo elimina muito CO2, ele hiperventila, né? Qual que vai ser a resposta compensatória? Se lá eu estava retendo bicarbonato, agora eu vou excretar bicarbonato, né? Para fazer o que, gente? Tentar aumentar a quantidade de íons de H+ circulantes para compensar essa alcalose na tentativa de equilibrar o pH, né? Para ele ficar um pouquinho mais ácido até ele se equilibrar no nível esperado, entre 7,35 e 7,45. Aqui a gente tem um quadro bem fácil para a gente entender. Ó, se meu distúrbio primário é de origem metabólica, seja ele acidose ou alcalose, quem que altera primeiro? Bicarbonato. É o bicarbonato. Quem que vai compensar a resposta secundária? O pulmão. Se o meu problema é pulmonar, por alguma patologia, o meu paciente ou hiperventila ou hipoventila, quem vai compensar isso? O rim, retendo ou excretando de bicarbonato. Beleza? Só para a gente relembrar o que a gente já abordou na nossa aula do dia 1º. Beleza? Aqui, só para a gente relembrar o que a gente já havia dito, né? Para ficar mais fácil, aqui a gente entende valores de referência para situações de acidose e situações de alcalose, valores de referência normalmente que a gente vai encontrar nas concentrações de bicarbonato e PCO2 para situações de acidose metabólica, acidose respiratória, alcalose metabólica, alcalose respiratória, mas a gente já entendeu os processos aí que acontecem através das contas que a gente aprendeu, né? As duas fórmulas, a equação de Henderson-Hasselbalch e a equação de Winter, que vai dar para a gente aí a quantidade de PCO2 esperada, para a gente entender a origem do distúrbio e se o distúrbio é compensado ou não, beleza? Então, relembrando, né? Nosso sistema tampão aí é importante na homeostase no equilíbrio do pH do nosso sangue, que deve girar em torno de 7,35 e 7,45. pH abaixo de 6,8 ou acima de 7,8 é incompatível com a vida, havendo disfunção celular e não havendo mais respostas nas sínteses proteicas e nas reações metabólicas endocelulares, ok? A equação de Henderson-Hasselbalch, importante para determinar a origem do nosso distúrbio, né, ácido básico, se ele é de origem metabólica ou se ele é de origem respiratória. E a equação de Winter, que não está aqui nesse próximo slide, que é a da PCO2 esperada, que vai determinar aí se o nosso distúrbio ácido básico ele está sendo compensado ou não, né, pelos dois sistemas. Se minha origem for respiratória, a gente sempre espera que o rim compense, se a origem for metabólica, a gente espera que o respiratório compense, certo? Lembrando, gente, que quando o problema é renal, quando o problema é metabólico, né? Para compensar o respiratório é imediato, né? A gente tendo um sistema respiratório funcionante, a resposta é imediata, porque automaticamente o paciente aumenta a frequência respiratória ou ele diminui a frequência respiratória. Agora, quando o meu problema é respiratório e eu preciso da compensação renal para o equilíbrio do pH, o renal ele demora um pouco mais, entre 2 a 3 dias, para ele conseguir trabalhar a regulação do pH, né? Por quê? Porque o rim não excreta tudo de uma vez só, né? Senão ele poderia excretar outras substâncias aí, causando outros distúrbios, inclusive distúrbios hidroeletrolíticos referente a outros eletrólitos. Então, o rim não é capaz de regular tão rapidamente, a resposta é mais lenta quando o problema tem origem respiratória, ok? Aqui é o exemplo que eu já citei para vocês anteriormente, né? E a nossa próxima parte do nosso encontro, a gente vai falar agora sobre os distúrbios hidroeletrolíticos, que vai ser a nossa parte 3. Eu vou fazer um breve intervalo e retorno aqui para a gente continuar a nossa conversa sobre os distúrbios hidroeletrolíticos, ok?